E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos de volta, canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e continuando a série aqui de estruturas, vamos falar hoje de estruturas de repetição. Temos algumas delas. Temos uma estrutura que, quando nós sabemos quantas vezes ela deverá ser repetida, temos uma estrutura quando não sabemos e até que se atenda a uma determinada condição e assim por diante. Então vamos começar pelo for. Então vamos lá. De volta aqui ao nosso código vazio. Quando temos uma situação em nosso software que precisamos executar uma tarefa repetidas vezes, N vezes, não sei, 10, 5, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão de vezes. Quando temos que fazer coisas repetidamente, nós temos estruturas especiais que nos permitem fazer isso. Correto? Então, vamos criar aqui uma situação. Eu quero exibir na tela uma contagem de 1 a 100, certo? Então eu poderia, por exemplo, começar, com tudo que nós vimos até agora, nos exemplos, nos vídeos, eu poderia começar a fazer assim, 1, e, ok, copio essa linha, e aí eu vou 2, 3, até o 100, 2, 3, e assim por diante. Se eu executar esse código, ele vai exibir 1, 2, 3. Certo? E eu poderia fazer isso até o 100. Mas, obviamente, e que se eu falar para você, então vamos fazer até 100 mil. É impensável fazer isso 100 mil vezes, escrever 100 mil linhas. Então o que nós podemos fazer é usar uma estrutura que se chama for. Faça até que você consiga uma determinada condição. Então como é que nós resolvemos esse problema? Então eu posso criar uma variável aqui que seja contador. E ele começa em 0. O for é escrito da seguinte forma. Eu escrevo for e dentro dele eu preciso de um indexador. O que é esse indexador? É o valor, é o iterador, não é interador, é iterador, ou seja, a cada vez que o for é executado, isso se chama uma iteração. Então, essa iteração, ela precisa de um contador. Esse contador vai nos oferecer uma certa condição. E quando essa condição é atendida, o for encerra. Então, em miúdos, vamos lá. O que poderia ser esse contador? Eu posso declarar uma variável que seja i. E normalmente é assim que se escreve. I de index, de iterador. Então, quando esse i for menor que 1000, ou 100 mil, ou 100, como eu disse, você separa essas estruturas em ponto e vírgula e itera esse i, ou seja, você incrementa. Esse é um operador de incremento. Então você incrementa esse i, certo? Então i mais mais, essa operação aqui é igual a i recebe i mais 1. É exatamente esse papel. Então agora o i vai receber i mais 1. E aí eu posso, dentro do meu for, abro o escopo, posso escrever cout i, porque é meu iterador, é uma variável declarada, e pronto. Se eu executar meu código, ok. Ok, ele fez de 0 a 99. Por quê? Eu criei meu i começando em 0 e estou escrevendo i. Então eu posso colocar i mais 1 aqui, por exemplo. Ou ainda, eu posso, às vezes, ao invés de começar o i com 0, eu posso colocar aqui o i igual a 1 e fazer um i menor ou igual. Se vocês assistiram o vídeo do if, e aí eu vou colocar o cardzinho aqui, é a mesma coisa. O if, aqui eu preciso de uma operação lógica. Então qualquer operação lógica serve. E aí se eu executar novamente, beleza, agora eu tenho de 1 a 100. Tá bom, mas então eu quero só imprimir os valores pares. Então eu começo com 0, e aí eu posso colocar aqui i recebe i mais 2. Então eu posso iterar o meu código da maneira que eu quiser, certo? Eu não preciso simplesmente i mais mais, não. Eu posso criar várias condições. Inclusive eu posso ter, por exemplo, uma outra variável que começa com 10 e aí aqui também dentro da condição eu posso, quando i for menor ou igual a 100, ij igual a 5, e aí eu vou criando condições aqui, estabelecendo essa, na verdade aqui eu preciso separar por vírgula, certo? As condições, e aí eu posso fazer isso separadamente. É a mesma forma, é a mesma maneira de eu escrever
por exemplo, ao invés de declarar o i aqui, eu posso declarar o meu i fora do meu for. E quando chega no final, eu posso fazer o meu i++. Certo? E aí eu tiro aqui todas as estruturas. Então, fica uma estrutura um pouco esquisita, mas é exatamente a mesma coisa que acontece. Ou seja, o for, ele, no início, ele declara o meu iterador, que no caso aqui chama i. Depois, ele testa a condição e executa, e depois ele aumenta. Ou seja, é 100. Desculpa, é 100. Ele vai para 2. E assim ele vai sucessivamente fazendo. Até ele encontrar essa condição. Quando ele encontrou essa condição, ele não executa o que está aqui dentro. Ele simplesmente pula e vai embora. Então, quando eu tenho estrutura de repetição que eu sei a quantidade de vezes que ele será executado, eu uso for. Para as vezes que eu não sei a quantidade, eu posso usar uma outra estrutura que é o while, que é enquanto o contador, por exemplo, for menor do que 100, faça. O que eu vou fazer? Vou escrever também a mesma coisa que eu fiz no for. E aí, ao final do while, eu pego o contador, mais. Certo? Aqui faltou um operador no endline. Beleza. Então, dou um play. E aí, olha, veja que ele fez a mesma coisa. Mas ele começou em 0 e foi 99. Por quê? A minha variável contador começa em 0. Eu verifico se ela é 100 e vou incrementando. Se eu colocá-la como 1, o que ele vai acontecer? Ele vai imprimir de 0 a 99. Porque quando ele verifica que é menor, quando chega a 100, ele testa, é 100? Então, eu não vou executar o que está dentro do while. E aí o while ter uma variação dele que é o do while. E aí é uma inversão, ou seja, o while testa a condição e executa a iteração. O do while executa uma primeira vez a iteração e depois você testa a condição. Certo? Então, se eu executar agora o do while, opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Se eu executar o do while, beleza. Então ele começou em 1, foi até 99, ele aumentou o contador para 100 e aí ele vem e testa o while. Se eu inverter esse contador e começar em 0, olha só que legal. Porque agora quando eu começo a instrução, eu incremento o contador, ele vai para 1 e eu executo. Quando ele chegar em 100, ele incrementa para 100 e aí depois ele vai testar. Por quê? Ele está executando antes do teste. E assim, então as estruturas condicionais, basicamente, quando eu sei o número de vezes, eu uso for. Quando eu não sei, mas eu tenho a condição clara, eu uso while. Quando eu quero que execute uma vez e depois eu teste a condição, eu uso do while. Existe uma variação de for que é o for each. O for each é quando temos uma lista, elementos sequenciados onde eles estão conectados, seja para uma lista ligada, seja um array, eu posso percorrer essa lista de forma dinâmica. Ou seja, ele verifica o tamanho da lista e vai iterando item a item. Mas vamos falar de for each no futuro, certo? Então acredito que seja isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida, compartilhar com quem pode se interessar, quem está estudando programação. Me ajuda a fortalecer o canal e até o próximo, beleza? Um abraço.